A Bíblia como negócio. Sabe, tem um ponto interessante quando a gente começa a ler as cartas de Paulo. Às vezes parece que você está lendo sobre um assunto e do nada o texto muda completamente, como se tivesse pulado para outro tema. Você sente uma quebra. A linguagem muda. A linha de raciocínio muda. E aí você se pergunta: ué, o que aconteceu aqui? Só que essa quebra não está no original, não. Isso vem das divisões que foram colocadas depois por um tal de Hugo de Saint-Cyr, um abade dominicano do segundo século. Ele que teve a ideia de dividir a Bíblia em capítulos e versículos para facilitar o estudo. E olha, ajudou bastante. Mas vamos lembrar, Paulo não escreveu assim. Ele não escreveu a carta aos Coríntios com títulos, subtítulos e números. Ele escreveu como se escreve uma carta de verdade contínua, direta, com um pensamento puxando o outro. Então, quando a gente lê 2 Coríntios 2, 17, a gente precisa entender que aquilo ali faz parte de um fluxo de conversa, de um raciocínio que Paulo estava desenvolvendo. Ele estava argumentando, respondendo aos coríntios, enfrentando críticas, defendendo seu ministério. E aí ele solta essa: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, mas é em Cristo que falamos, na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Repara nisso. Já naquela época, Paulo já estava lidando com gente que usava a palavra como mercadoria. E hoje, mudou alguma coisa? Absolutamente nada. E eu sei que quando falo isso, muita gente torce o nariz. Tem gente que me chama de polêmico. Mas não sou eu que crio isso. Eu só aponto o que já está aí escancarado. E olha, às vezes eu até queria pregar aquelas mensagens bem populares, aquelas que todo mundo ama ouvir. Sabe como é? Aquela pregação rema que o pessoal curte. Pega um texto de Isaías, tipo, eis que vou adiante de ti, e joga para a plateia. Essa palavra é para você, irmão. A igreja vem abaixo. Quem é que não gosta de ouvir isso? Mas vamos ser honestos. Aquele texto ali, originalmente, era para Ciro. Não era para mim, nem para você. E aí eu vou pegar isso, aplicar fora de contexto e dizer que é promessa de Deus para a tua vida? Tem efeito? Nenhum. É bonito? Sim. Agrada? Com certeza. Mas não é verdadeiro. Eu podia estar lá fazendo esse tipo de pregação motivacional, dizendo que Deus vai colocar a chave de um carro na tua mão se tu abrir agora, e o povo vai ao delírio. Mas não é para isso que fui chamado. O meu chamado é outro. É para denunciar o que está errado. E eu gosto disso. Gosto mesmo. Paulo também começou assim. A missão dele começou quando ele passou a enxergar o engano. Quando ele teve aquelas revelações profundas, quando ele desceu do terceiro céu, ele voltou já com um compromisso no coração: expor a mentira. Ele enfrentou os próprios amigos, os fariseus com quem andava. Ele era um deles. Membro do Sinédrio. Fariseu de nascimento, perseguidor da igreja. Mas quando entendeu a verdade, virou o maior defensor dela. Virou inimigo do sistema que antes apoiava. Disse que combateu o bom combate, que apanhou, fugiu, sofreu perseguição, mas não deixou de falar a verdade. E hoje, o que a gente vê? O mesmo que ele viu. Um sistema, um comércio disfarçado de fé. E Paulo já avisava: nós não somos como esses tantos outros aí que estão fazendo da palavra um negócio. Ele fazia questão de deixar claro: tem uma diferença entre nós. A gente não vende mensagem. A gente não manipula a palavra. A gente fala com coragem, com verdade, com sinceridade, com o coração voltado para Deus. Não tem marketing, não tem teatrinho. O que a gente tem é graça, é convicção, é amor. Deus não nos deu espírito de covardia. Nos deu poder, amor e equilíbrio. E é assim que seguimos. Firme, de cabeça erguida, com a verdade estampada no coração. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, paciência. A missão continua. Ah, mas tem gente que diz: eu não gosto do jeito que você fala. Ué, e quem disse que o jeito importa? O que vale é a verdade. Você quer que eu fale mansinho? Que eu passe a mão na tua cabeça? Eu não estou aqui para massagear ego de ninguém. Eu peço a Deus saúde e trabalho. O resto, eu resolvo.
Agora vamos falar sério. O que se chama de evangelho? Hoje, em muitos lugares, virou uma feira, um balcão de negócio, um mercadão da fé. Negocia-se tudo: carnê, fita, propósito, animal, água ungida, sachê com essência para tomar banho e atrair milagre. Tá tudo à venda. Tudo tem preço. E o mais louco é que na capa do livro que eles usam tá escrito Bíblia Sagrada. Mas nem isso é respeitado. Pegaram o que é sagrado e transformaram em algo profano. E olha, até Pedro, que não tinha nem clareza sobre a graça, soltou uma declaração pesada. 2 Pedro 2. 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Sabe o que é curioso? Eles me chamam de falso. Mas pensa comigo. Como é que um falso vai usar a verdade como base? Eu sou falso pregando o evangelho? Desde quando? Isso é igual pedir um serrote e o cara trazer uma faca de serrinha. Tem dente, parece que corta igual, mas não é serrote, é imitação. Isso sim é falso. E por que me chamam de falso? Porque a verdade que eu prego incomoda. Porque se eles aceitarem a verdade, vão ter que abrir mão dos seus títulos, dos seus cargos, do salário certo no fim do mês. Vão ter que deixar o palco e voltar a viver como irmãos, no mesmo nível. E isso não interessa para quem gosta de poder. Só que Cristo nunca chamou ninguém para dominar ninguém. O que ele quer é igualdade. O evangelho é igualdade. Não tem estrela, não tem superior, não tem pirâmide. Se uma igreja é dominada por homens, ela é uma instituição qualquer. Tem CNPJ, tem reunião de diretoria, tem cargo, tem hierarquia. Mas igreja de Cristo não é assim. A igreja verdadeira é governada por Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o Messias. E o pior é que as heresias que eles criam são disfarçadas. Ninguém vê como heresia porque foi embrulhado bonito. Coloca uma porta no meio do culto e diz: passa por ela. Que porta é essa? Inventaram uma fogueira e mandam o povo colocar o carro na fogueira. Isso é o agir de Deus? Desde quando? 2 Pedro 2. 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Tá vendo? E o que aconteceu? Exatamente isso. O caminho da verdade hoje é zombado, desacreditado, pisado. Quando alguém vem com a graça de Deus, com a palavra limpa, ela é mal vista. A verdade foi manchada pelas práticas deles. Eles criaram um evangelho que agrada os desejos, mas não confronta o pecado. E quando você se levanta para falar a verdade, já se prepara. Vai ser perseguido. No trabalho vão tentar te derrubar, puxar teu tapete, colocar apelido. Se deixar, te mandam embora. E sabe o que é pior? Evangélico chamando gente para orar por outro como se estivesse levando presente. Ora para quê? A pessoa já tem Deus. Ele não visita, ele mora nela. Deus habita, não passeia. Aí você vai orar e levar o que para ela? Contaminação? 2 Pedro 2. 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Tá tudo aí. Palavra bonita, discurso bem ensaiado, tudo na embalagem certa. Mas por trás tem comércio, tem avareza, tem manipulação. Estão usando gente, transformando o povo em mercadoria. Mas o juízo está vindo. Pode parecer demorado, mas já foi lavrado e não dorme.